E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Hoje o assunto é muito importante. Esperar o Instagram entregar o nosso aviso de live ao vivo. Seja bem-vinda, Yolanda. Seja bem-vindo você que está no YouTube. Nós estamos hoje numa posição diferente. Aqui ao fundo está o escritório. E aí, Tatiane? Seja bem-vinda. Compartilha com o geral aí que eu vou falar sobre a abertura de empresa. Quem tem dúvida, quem quer abrir. O conteúdo é muito bom, para ficar só eu falando sozinho, né? Bora compartilhar o conhecimento. Tatiane, acabei de ver que provavelmente para a solicitação do Simples Nacional na abertura de empresa vão ter 2 chances e não só uma, como foi esse ano passado e esse ano. Foi aprovado no Congresso, agora falta o Senado, parece, para ser sancionado. Acabei de ver, está naquele portal Contábeis. Vamos ser só nós 3. Nós 2. Nós 3. Escreve alguma coisa aí, como vocês estão aqui falando comigo. Eu vou ter que pedir pro Daniel editar esse negócio. Vamos lá. Eu preparei um conteúdo sobre abertura de empresa. A imagem e o áudio estão bons. Que bom. Quando for um iPhone vai ser melhor. A imagem do YouTube é iPhone. Excelente imagem. Eu preparei um conteúdo de abertura de empresa, um conteúdo de informação, de consultoria, um conteúdo que permite que as dúvidas mais básicas sejam esclarecidas. É algo que muita gente tem dúvida, muitos contadores têm dúvida, porque isso não aprende na faculdade. A gente não aprende na faculdade como é que abre uma empresa, como é que enquadra, como é que faz, quais são os órgãos, onde a gente vai para abrir. Então, é um conteúdo de muito valor que eu estou oferecendo gratuitamente. Hoje nós estamos, e aí, Daniel, estamos num ambiente diferente. Eu vou mostrar aqui um pouquinho, vou quebrar o protocolo, você não pode mexer a câmera, do escritório. Lá estão os nossos arquivos, ali atrás está o servidor e o computador da Tatiana. E nós estamos aqui para falar sobre a abertura de empresa. E eu, antes de falar sobre o assunto da live, quero falar sobre o que nós fazemos aqui, sobre o nosso trabalho, sobre o escritório. Eu anotei alguns recados que são importantes, porque de repente você não me conhece, principalmente você que estiver assistindo no replay, não conhece, não sabe. Nós somos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, escritório de contabilidade desde 2014, atuando com clientes de comércio, serviço, entidades sem fins lucrativos, isentas ou imunes, que são as igrejas e associações, produtor rural, empresas que são
distribuidoras, empresas que são varejistas. Então nós atuamos em diversos ramos, diversas atividades. De MEI a empresas de pequeno porte, empresas sem porte definido, que são as empresas que faturam mais de 4 milhões, nós atendemos todas, graças a Deus. Graças à construção de um trabalho nessa profissão que eu sou apaixonado. Eu deixei nos stories, e aí, isso é uma dúvida minha. Ontem, eu assisti um vídeo e o vendedor falou assim, eu não sei o nome dele, a maior dificuldade do vendedor em fechar uma venda é que ele não pergunta o que o cliente quer. E eu fiquei com isso na cabeça. Deixei nos stories, se você estiver ouvindo no replay, provavelmente você não vai ver, mas está nos stories uma caixinha onde você pode me dizer qual é a principal necessidade na sua empresa de um contador. O que é fundamental para você na prestação de serviço na contabilidade. Para alguns clientes, e nós temos clientes aqui que gostam de contato. Então eu tenho um cliente que ele gosta que eu vá lá, sente para tomar um café e invista 2, 3 horas do meu dia conversando sobre a empresa e conversando sobre assuntos aleatórios. Já tenho clientes que estão comigo desde 2016 e nunca estiveram no escritório. Nós conversamos por mensagem, por e-mail, por ligação às vezes, mas não vem aqui. Então são perfis diferentes. Atender perfis diferentes requer que eu entenda como cada pessoa é. Para um cliente, uma informação é fundamental. Saber sobre faturamento, saber sobre o custo. Para outros, a informação essa é desnecessária porque ele tem controle interno, ele sabe qual é o faturamento dele, real inclusive, relacionado ao que foi tributado e ao que não é tributado. Então, se você está assistindo em menos de 24 horas, vá nos stories e escreva lá qual que é a sua necessidade, tipo assim, qual que é a maior dor que você gostaria que o seu contador te respondesse. Um cliente nosso, 2 clientes nossos, nós conquistamos em visitas aleatórias. Meu celular estragou e eu passei numa loja, pesquisei no Google e achei uma loja que faz assistência técnica e eu passei lá. Deixei o cartão para contato, porque tinha o outro número do escritório. E esse cliente eu fechei através de uma visita, que não foi uma visita programada, foi um acontecimento aleatório. Um outro cliente eu fechei um contrato com ele também numa visita aleatória, que eu fui ver um carro, que eu acabei nem comprando o carro, mas ele está com a gente até hoje, desde 2018. Então é importante e coloca lá, escreve lá para mim, mesmo que você não seja meu cliente. Se você é meu cliente, você tem obrigação de ir lá e dizer: Thiago, o mais fundamental para mim é isso. Se eu faço, beleza, tá lindo. Se eu não faço, e essas perguntas exatamente para que a gente ajuste os processos aqui no escritório e consiga e entregue a melhor prestação de serviço possível para todos os nossos clientes, independente do tamanho, independente do faturamento, do valor do honorário. Nosso objetivo é prestar o melhor serviço possível. Vamos lá. Se você não assistiu às outras lives, nós temos 3 lives no canal, aqui no Instagram e também no YouTube. A primeira, nós falamos sobre microempreendedor individual, por que empreender. A segunda, nós falamos sobre departamento pessoal e planejamento. Na terceira, foi uma entrevista com um dos nossos clientes que fala sobre investimentos. E isso é interessante para nós porque nós, enquanto escritório de contabilidade, atendemos vários nichos, vários ramos, várias atividades. E para que ele cresça, para que o nosso cliente cresça,
o nosso papel tem que ser desenvolvido a contento. Não só o básico, mas além disso, né? Então, a empresa precisa estar regular para que ele caminhe com segurança e possa avançar. E esse é o nosso trabalho. Então, tenho o desejo de fazer novas lives com outros clientes, com nichos diferentes, com atividades diferentes, para trazer informação para quem precisa e demonstrar o quanto a contabilidade está inserida em todas as atividades, sem exceção. Somos só nós 4, Tatiana, Yolanda, Daniel. Compartilha esse negócio aí, compartilha a live, porque eu quero entrar no conteúdo, mas quero entrar no conteúdo com mais gente assistindo, porque o conteúdo é muito bom, cara, muito bom. São aquelas perguntas, daquelas coisas que a gente não encontra toda hora. Vou contar um caso que está acontecendo agora no escritório. Nós abrimos um microempreendedor, nós orientamos como é que ele deveria controlar compras, despesas e as receitas, para que ele não extrapolasse o teto. E em um ano ele já vai desenquadrar. E isso é muito legal, porque quando a gente fala sobre controle, e falou sobre controle nas outras lives, sobre planejamento, e fala nos stories, escreve post sobre isso, é porque quando você planeja, quando você controla, quando você tem um plano de negócio, um plano de ação, e você cumpre aquilo que você se propôs, o resultado é o crescimento. E aí você consegue perceber. Para quem é microempreendedor, nós temos ferramentas para que você controle o seu faturamento, suas despesas. Nós fornecemos planilhas para isso, orientamos como você preencher. Um dos itens de hoje é bastante interessante, é novo, mas é um exemplo de alguém que ouviu a orientação, obedeceu, cumpriu o papel e está crescendo. Vamos lá. Sobre o que nós vamos falar hoje? Abertura de empresa, alteração de contrato, regularização e um assunto bônus que é recorrente, que é recente inclusive. Legislação nova que já está em vigor. Vamos lá. Sobre a abertura de empresa. O processo sobre abertura, ele é comum tanto para ME, EPP, empresa de demais portes que faturam mais e microempreendedor individual. Via de regra, se você fizer o passo a passo correto, você tem uma empresa aberta, num tempo hábil e tudo vai correr bem. Qual que é o processo? A gente precisa fazer uma análise primeiro, análise de atividade, análise tributária, precisa fazer uma viabilidade de teste para saber se aquele endereço onde você quer pôr a sua empresa, se ele é viável, se a prefeitura autoriza. E à medida que a gente faz a análise, a gente tem endereço, enquadramento tributário, atividade que você vai desenvolver, nome, a gente pode iniciar o processo de abertura. O processo de abertura, ele se dá finalizado quando CNPJ, contrato social ou requerimento de empresário ou certificado de MEI, alvará de localização e as demais licenças, que é licença sanitária, se for o caso, licença ambiental, se for o caso, e bombeiro. Inscrição estadual, caso a atividade seja comércio. E por último, cadastro junto à entidade de classe, se for profissão regulamentada. Seja bem-vindo, Denis. Tamo junto. Então, uma empresa
é considerada aberta quando o processo inteiro é completo. O meu questionamento com relação ao processo de abertura no Sebrae é exatamente porque o Sebrae abre só uma parte. Ele vai lá, o microempreendedor chega lá, eu quero abrir uma empresa, eu sou jardineiro, eu sou eletricista. E faz o processo de abertura só do CNPJ. E o cliente sai de lá com o CNPJ aberto, com obrigação mensal a pagar, que eu não sei se é orientado corretamente. A maioria das pessoas que chegam no escritório chegam com tudo bagunçado, sem pagar os impostos, então por isso que eu anotei aqui regularização. Chegam sem emitir nota fiscal, sem cadastro na prefeitura, sem alvará, sem inscrição estadual. Então o processo ele sai manco de lá, sai faltando um pedaço. E a nossa assessoria, o que a gente trabalha com um processo completo. Eu informo o meu cliente, eu informo o cliente para que ele cumpra, entendeu? Para que ele tenha a empresa dele regularmente e de fato aberta. Não só no sentido de ter um CNPJ. Porque se você só abriu o CNPJ e não fez o resto, você só está com uma obrigação. E provavelmente te dará problema. Então, quando a gente faz faz um estudo de caso para o empreendimento que você pretende, é para que você tenha estrutura completa. Tanto da nossa assessoria quanto visão de mercado para o seu negócio. Porque às vezes você quer abrir, o Denis é barbeiro, ele vai abrir uma barbearia num lugar e aquele lugar não é o melhor lugar. Embora ele tenha encontrado um aluguel barato ali, talvez não seja o melhor lugar. Como no exemplo que eu contei na quinta-feira passada, o cliente fez a mudança de endereço, levou toda a estrutura dela para um novo lugar e depois que fez a mudança, ela trouxe para mim o endereço e Thiago, altera para mim. Quando eu fui fazer a viabilidade do endereço, lá era um terreno baldio. Então, como é que você vai ter uma empresa no terreno baldio? Antigamente, as empresas fantasmas, para quem fazia esse rolo de lavagem de dinheiro, geralmente era em terreno que não tinha nada. Mas hoje, com a viabilidade, não aprova. Então, o processo começa com análise. Beleza? Fechado? Conteúdo de valor, se for, comenta, compartilha com o seu amigo, com a sua sogra, com o seu sogro, compartilha com quem você sabe que quer empreender e que não faz ideia de como começar. O processo para um microempreendedor. E é interessante isso, que o microempreendedor começa, lá no portal do microempreendedor, fala formalize-se. Então, para você ser MEI, ser microempreendedor é formalizar-se, é sair do autônomo, sair de uma tributação ruim na pessoa física para uma tributação melhor, mas principalmente sair do anonimato para uma condição regular. E estar regular possibilita que você expanda seus horizontes. A sua empresa tem possibilidade de crescer. Esse cliente que eu citei agorinha, que está a um ponto de extrapolar o teto, limite de faturamento, ele vai crescer, a gente vai alterar, porque a empresa dele cresceu, está faturando mais, vai poder contratar 2 funcionários e com isso fatura mais, vai poder fazer comércio além do serviço, então ele agrega fontes de renda. Ele vai chegar para o cliente dele e ele tem mais a oferecer. Ele não só vai oferecer a mão de obra, ele mexe com vidros, tá? A atividade dele são obras de acabamento. Então é blindex, vidros de um modo geral. Então
ele não só vai oferecer a instalação de uma janela, ele vai chegar e dizer assim, ó, eu vendo a janela e eu instalo a janela. O preço total, produto e mercadoria é X mil reais. Na condição que ele está hoje como microempreendedor, ele só cobra pelo serviço, ele indica para o cliente onde é que o cliente compra. Agora o cliente compra com ele. Então aumenta a quantidade de serviços que ele oferece. Então o processo de abertura do MEI começa no portal do microempreendedor. É necessário fazer uma análise de atividade, de endereço, de enquadramento. Por quê? Eu posso inserir lá 15 atividades, mas pode ser que a atividade que eu de fato desenvolva não encaixe em nenhuma das que estão lá previstas. E se você não souber olhar os KNAIs e o que compreende cada KNAI, fazer uma abertura de empresa pode ser um problema, porque você vai abrir um microempreendedor lá e você não sabe nem que atividade que é. Então, você precisa de uma análise prévia, certo? Para abrir uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte ou uma outra empresa qualquer, o processo é o mesmo. O processo é esse. A diferença é, o microempreendedor não tem taxa. Ele tem burocracia, mas não tem taxa. ME, EPP, demais portes, tem taxa e burocracia. Tem junta comercial e Receita Federal. Abre no mesmo ato, tem taxa. Vai para a prefeitura, tem taxa. Vai fazer licença estadual, tem taxa. Licença sanitária, tem taxa. Bombeiro, se for o caso, tem taxa também. Se for produção regulamentada, tem taxa também. Então, por exemplo, eu sou contador, constituo minha empresa, aí eu tenho que ir lá no CRC, levar o CNPJ aberto e pagar a taxa de registro da minha organização contábil. Se você é fisioterapeuta, mesma coisa. Se você é arquiteto, engenheiro, independente da sua profissão, sendo profissão regulamentada, precisa registrar na entidade de classe competente. Se for advogado, o processo de abertura é através da entidade de classe. O processo é mais demorado, embora hoje tudo seja muito, muito rápido. Se eu falar para você que há 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com contabilidade, eu era office boy, a viabilidade que hoje a gente faz pela internet e tem resposta em 24, 48 horas, levava 5 dias úteis, chamava guia branca. Você ia até a prefeitura com um requerimento chamado guia branca, evidente. Você preenchia o quadrante, a rua da frente, a do lado, de trás, a do outro lado. E a prefeitura ia analisar se naquele lugar poderia acontecer sua empresa. Hoje o processo é de viabilidade. Ele acontece de maneira automática praticamente. Em 48 horas no máximo você já sabe se pode estabelecer sua empresa naquele endereço ou não. O que vai mudar microempresa, empresa de pequeno porte, demais portes e o MEI é o faturamento. Eu falei isso na outra live, vou falar agora de novo. O MEI fatura até 81 mil por ano, microempresa pode faturar até 360 mil por ano, empresa de pequeno porte 4 milhões e 800, demais portes ilimitado. Empresas como igrejas e condomínio, associações de modo geral, não são tributadas pelo faturamento. Então, elas enquadram em demais portes porque elas não têm tributação de faturamento. Tá? Simples, né? Mais ou menos. O conteúdo é interessante, está de valor, está agregando conhecimento, compartilha a live com quem você sabe que precisa, que já tem empresa aberta, que não tem empresa aberta, que precisa fazer alteração, que precisa fazer regularização, porque o conteúdo que está aqui é um resumo de muitos anos de experiência, de atividade prática sobre isso, e eu estou promovendo conhecimento para você
e para quem você quiser compartilhar, porque é conteúdo realmente muito relevante. Processo de alteração de contrato. O microempreendedor, direto no portal, quando é que precisa alterar o contrato ou o certificado de MEI? Quando a atividade já não é mais envolvida, então abrir uma MEI como comércio de roupa e agora é um salão de beleza. Então, atividade completamente diferente. Então, eu preciso alterar para que fique a minha atividade sendo exercida de fato como está no CNPJ. O que eu exerço tem que ficar refletido nos documentos. Eu não posso ter um salão de beleza e fazer um serviço de pedreiro e dar uma nota de serviço de obra de alvenaria. Não posso. Por quê? Não está dentro do CNAE nas atividades que eu estou autorizado junto à Receita Federal a desenvolver. Lembrando que o MEI pode colocar até 15 atividades diferentes. Uma empresa sem ser MEI, uma ME, uma EPP, de demais portes, pode inserir no CNPJ até 99 atividades. É atividade pra caramba. Empresas que participam de processos licitatórios, geralmente tem muitas atividades. É variado. Então, tanto tem obras de alvenaria quanto tem comércio de roupa. Por quê? Abrir um processo de licitação para fazer meio fio. O cara está apto a fazer meio fio, porque a empresa dele está apta a isso. Ele vai precisar de um engenheiro, evidente, para a RT da obra. Mas se a licitação for para uniforme escolar e ele tem no CNAE uniformes, confecção, roupa, comércio de uniforme, ele pode participar do processo licitatório. Toda essa análise deve ser feita antecipadamente. Se você vai abrir uma empresa para participar de licitação, se você vai abrir uma empresa para a sua atividade fim. Então, quando a gente falou lá atrás sobre a análise prévia, é sobre isso que a gente está falando. O processo de alteração de contrato do MEI começa lá no portal do microempreendedor e tem que passar por tudo. Então, alterou lá no portal, vai para a prefeitura, altera na prefeitura e vai para a Secretaria de Fazenda e altera a inscrição estadual, se tiver. Para empresas, microempresas e empresas de pequeno porte, demais portes, por exemplo, se for uma associação e eu preciso alterar uma atividade ou alterar o que for, preciso passar pelo cartório, porque a abertura é no cartório. Altero no cartório, altero na Receita, altero na prefeitura. Tenho que refazer o processo como uma abertura normal. Então, o processo de alteração é um processo de abertura normal. A diferença já está constituído. Eu tenho que informar quais são as alterações. Num processo de alteração, eu posso, por exemplo, fazer abertura de filial em outro estado, dentro do mesmo estado, em outro estado. Então, a empresa cresceu. Nós estamos com 2 processos desses. Empresa aqui em Campo Grande está expandindo a atuação para outro estado e estamos constituindo uma filial lá para que pague menos impostos. Então tem toda uma análise prévia antes, inclusive. Então, se você ocupa seu contador só para receber os impostos e pagar, você está subutilizando o seu contador, porque nós temos muito mais informação do que gerar os impostos, propriamente dito. Gerar os impostos é uma das nossas atividades. Transmitir informação para a Receita é uma das nossas atribuições. É uma das situações onde nós contribuímos para que a empresa esteja regular. Certo? Deixa eu pôr uma muita aqui. O jogo da seleção deu uma atrapalhada na live, né? Só 4 pessoas. Vamos lá.
terceiro aspecto que eu quero falar com vocês é sobre regularização. Nós entendemos aqui o processo de regularização como sendo individual e personalizado. Por quê? Cada empresa tem uma necessidade. Cada contador que atendeu aquela empresa atendeu de uma forma. E eu não posso dizer se ela atendeu certo ou errado, mas em o cliente não tendo mais contato com aquele contador, a empresa ficou parada 1 ano, 2, todas as obrigações não foram cumpridas. Então, nós temos N obrigações acessórias, que são de rotina, mensais e anuais, tá? E nós temos o não recolhimento dos impostos. Então, são duas frentes: entregar declarações que são obrigatórias e parcelar impostos. Então, o terceiro aspecto é a alteração de contrato e regularização disso. Aconteceu já aqui no escritório de um cliente chegar com a empresa paralisada, na cabeça dele paralisada há tanto tempo, e falou, já deve estar baixada. Quando nós utilizamos o certificado digital para ver como é que estava a situação, ela estava inapta por ausência de declarações, e ao entregar as declarações, o que ele teve de multa foi um absurdo. Então, empresa aberta precisa ser mantida. Se você não vai operar, fecha. Faz processo de baixa. Então, alteração de contrato. Regularização. É um processo pessoal, personalizado. Eu vou dizer para vocês algumas das obrigações acessórias que nós entregamos mensalmente e anualmente, que pode acontecer se você deixou sua empresa aberta sem alguém cuidando. Pode estar lá na Receita um monte de pendência. CFIP. CFIP é uma entrega para a Caixa Econômica Federal, onde eu informo funcionários ou ausência de funcionários. Então eu tenho que entregar com movimento ou sem movimento. A entrega é mensal. Com o E-Social, pode ser que a CFIP caia em desuso. Se a Caixa assinar o convênio, enfim, se tudo correr bem até março do ano que vem, a CFIP cairá em desuso. Por enquanto, é obrigação mensal. Para quem não é optante pelo Simples Nacional, tem uma declaração mensal chamada DCTF, que é uma declaração de créditos fiscais tributários, onde eu informo a Receita, PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda de pessoa jurídica, imposto de renda de pessoa física, onde eu informo os impostos, a base de cálculo, a alíquota que foi aplicada e o valor que foi recolhido. Essa entrega em atraso da DCTF dá multa de R$500, por exemplo. Se a empresa está sem movimento, precisa entregar em janeiro, primeiro mês do ano, informa sem movimento. É informação para contador mesmo, mas eu estou entregando para vocês porque eu acho importante o empresário saber. Nosso foco é promover conhecimento. Eu falei e tenho falado recentemente sobre isso. Conhecer e avançar. Você conhece, aprende e avança. É o conhecimento que produz mudança de atitude, né? Para quem é do comércio, para quem vende produto, tem uma declaração chamada EFD ICMS ou IPI para quem é indústria. É uma obrigação acessória junto à Secretaria de Fazenda do Estado, acontece em todos os estados da federação, e nela é informado todos os documentos fiscais, as notas fiscais eletrônicas, os conhecimentos de transporte eletrônico. Tudo bem, Carol? Obrigado. Tamo junto. Carol é contadora como eu. Onde você mora, Carol? Brusque? Eu não lembro.
Seja bem-vindo. Seja bem-vinda, Sara, também, eu vi que entrou aí. Então, a EFD do ICMS é uma obrigação. É Lages, muito bem, Santa Catarina. Obrigação acessória. Se você saiu do seu contador porque você achou que a sua empresa estava paralisada, ele vai parar de entregar obrigações acessórias. Aqui no Mato Grosso do Sul, a multa por entrega em atraso da EFD do ICMS, ela está em quase R$1.000. Então, 12 meses sem entregar, são R$12.000 só de multas. E aqui no MS, você não parcela multas. Legal, né? Então, uma assessoria contábil que não te informa, que não te assessora, é prejuízo. A empresa quebra. Se for mal assessorado, o empresário quebra. EFD, PIS e COFINS é outra obrigação acessória. É uma informação do sistema SPED, assim como é a EFD do ICMS. É uma obrigação onde a gente informa o faturamento da empresa, recolhimento de PIS e COFINS. Cada produto tem uma análise. Então, tem produto que é isento de tributação de PIS e COFINS, tem produtos que são com alíquotas diferenciadas ou alíquota zero, enfim. Na EFD do PIS e do COFINS, a gente informa para a Receita o faturamento e o que deu de imposto a pagar e manda a guia para o cliente. Todas elas têm prazo. FD não tem multa, mas tem prazo. O E-Social é para ser junto com o SPED, é para ser do mesmo sistema. São as informações da folha e você precisa informar mensalmente até o dia 15 e da multa também. Empresa sem movimento tem que entregar também. Aí é comum, chegou aqui para nós um cliente no mês de julho e ela falou assim: Thiago, eu nem sei o que o contador faz. E eu tive uma conversa como essa. Ela falou: mas eu nem preciso, o CNPJ está aberto, precisa. Devia ter sido informado antes de abrir o CNPJ. O erro não está na obrigação, a obrigação ela existe para todo mundo. O erro está na ausência de informação. Então, enquanto contadores, nosso papel não é só de gerar guia, nosso papel é de informar. É contabilidade com consultoria, contabilidade consultiva, ou qualquer nome que você queira dar. Mas nosso papel é produzir informação para tomadas de decisão. Informação tem que ser tempestiva, porque tem que chegar em tempo real. Ela tem que ser clara para que o cliente entenda, porque o cliente não conhece a nossa linguagem. Então, a ausência de informação para ela quando ela foi abrir a empresa dela, gerou nela uma dúvida que hoje ela não sabe qual é o nosso papel. Então, nós temos procurado nesses meses trazer o máximo de informação para esse cliente, por exemplo, para que elas entendam o que a gente faz. Entenda a importância, por exemplo, do balanço patrimonial fechado, para fazer uma análise de balanço, para saber onde é que ela gasta mais, onde é que ela gasta menos, onde é que ela pode reduzir custos, para onde que ela vai, se ela vai montar uma filial. Ela é uma fisioterapeuta, tem uma clínica, ela pode abrir outra clínica, né? Pode contratar novos fisioterapeutas ou novos parceiros e expandir o negócio dela, mas ela só vai conseguir fazer quando nós tivermos documentos e dados para fazer uma análise completa. Se você usa seu contador só para recolher os impostos, você está subutilizando ele. Então, se você é meu cliente e você acha que o meu papel é só enviar imposto para você, é porque você ainda não conseguiu entender o que eu faço, nem fazer as perguntas que sanem a sua dúvida. Então, tem dúvida? Pergunta. A caixinha está aberta? Pergunta. Meu celular está disponível? Pergunta. Meu papel é responder pergunta o tempo todo. O tempo todo. Vocês não têm ideia. Ontem eu estava no culto na igreja.
Peguei a palavra. E tava o meu celular bombando, um cliente fazendo um monte de perguntas. E aí, quando eu saí do culto, eu fui responder as perguntas. E o último parte da regularização que eu gostaria de falar, porque eu já falei da alteração de contrato, eu vou falar sobre o parcelamento. Então, quando a gente levanta quais são as obrigações da empresa, quais são as pendências que ela tem, a gente consegue definir o que fazer. Por exemplo, não recolheu o INSS, não recolheu o FGTS, não recolheu o Simples Nacional, não recolheu os impostos de PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda. Como que a gente vai agir? Vamos deixar ir para a dívida ativa? Vamos já propor parcelamento? Vamos esperar o refis? Então, parte da regularização depende dessa análise, depende dessa conversa franca. Tiago, eu tenho um cliente aqui que chegou, Tiago, eu preciso parcelar, mas eu não consigo pagar mais do que R$500 por mês. Beleza? Você não vai pagar para mim. Eu, de fato, meu papel é produzir que a sua empresa esteja regular. Você vai pagar R$500, eu vou entrar lá no ECAC, vou produzir o parcelamento, vou operar para que você tenha o parcelamento. Em quantas parcelas, o que for, é guerra sua. Guerra sua mantém em dia o seu parcelamento. Se você quer voltar para o Simples Nacional, é comum processo de exclusão nessa fase no final do ano, precisa regular, precisa parcelar os impostos para poder voltar para o Simples, para poder em janeiro solicitar a reinclusão do Simples Nacional. Certo? Tudo entendido? Tudo entendido. Eu espero que sim. Que eu estou procurando trazer com a linguagem mais simples possível para que seja entendido por todos. O leigo, como eu falo para minha esposa, para a Yolanda, eu falo, linda, para quem é de humanas tem que assistir a live, tem que entender. Quem é de números, quem é de exatas, quem é de ciências sociais tem que assistir, tem que ouvir e precisa entender. Não vai entender tudo, não vai entender termo técnico, evidente, e eu procuro nem utilizar. Mas a ideia é que todo mundo tenha conhecimento pleno. E aí eu queria falar com vocês sobre, que eu coloquei aí que nós teríamos uma informação bônus, né? É sobre o regulamento CMS, o convênio 50 de 2022, de 7 de abril de 2022. Esse convênio, essa resolução, ela fala sobre a fiscalização eletrônica por meios digitais. Ou seja, todas as operações realizadas em PIX, débito, crédito, TED, DOC, todas as operações que transicionam pela conta corrente do empregador, pela conta corrente jurídica, pela conta corrente da pessoa física do empresário, serão fiscalizadas. E na cláusula primeira, no inciso 1, fala que todos os comprovantes eletrônicos devem dar origem a uma nota fiscal de serviço ou de produto. Aí você vai perguntar assim, mas eu sou MEI. Infelizmente, para quem é MEI, que foi ensinado errado, foi informado errado desde a abertura, para quem é MEI, que não emitia nota, é obrigado a emitir nota. E eu falei nas lives anteriores, eu vou reforçar, porque para mim, Thiago, enquanto profissional, o MEI é uma empresa normal, ela tem obrigações normais como qualquer empresa. Qual que é a diferença? É o enquadramento tributário. Então, tributariamente, ela não recolhe imposto sobre faturamento, mas ela continua obrigada a emitir nota. Alguém um dia falou que não podia, não precisava, era desnecessário. Mas eu considero fundamental. Por quê? Como é que você vai controlar a receita se você não emitir nota?
Esse cliente que eu citei no começo da live, ele emite nota só quando o cliente maior, o cliente mais exigente pede. Mesmo a gente orientando que ele precisava pedir, emitir nota para todo mundo. Ele está para extrapolar o limite de faturamento. Nós descobrimos pelo controle e pela análise da conta corrente de pessoa jurídica que foi aberta. O regulamento, esse convênio 50, vem para dizer que pequenas e médias empresas de pequeno porte, precisam emitir nota de tudo. Aí, olha lá, eu vou abrir o MEI, porque o MEI eu não preciso emitir nota. Caiu. A Receita Federal vai disponibilizar um sistema onde todas as notas de serviço serão emitidas por ele. Mas todas as prefeituras fornecem um sistema gratuito de emissão de nota fiscal. Então, se você é microempreendedor, prestador de serviço, precisa emitir nota de tudo que você recebe. Porque somente com controle você vai saber se a sua empresa é pequena ou se ela já é média, se ela já cresceu de tamanho. Se ela saiu da condição micro para uma condição mais vantajosa. Se você fatura até 80 ou se você fatura 200 mil por ano. Porque se você não tiver controle, você não vai saber. Então, essa lei, esse convênio está em vigor desde 1º de maio de 2022. E a partir do dia 31 de agosto, agora, as empresas estão sendo notificadas a apresentar as notas fiscais referentes aos recebimentos do ano já. Aqui no inciso, na cláusula 1ª, inciso 2, parágrafo 4 e 5, tem uma data onde os bancos estão obrigados a informar. Então, janeiro, fevereiro e março de 2022 serão informados pelos bancos à Receita Federal em abril de 2023. Ou seja, quem já não emitiu nota nesse período provavelmente será autuado e levado a recolher os impostos atrasados, com multa provavelmente. Então, como é que eu resolvo esse problema, Thiago? Porque isso você me deu uma informação bônus, mas ela é uma informação muito difícil de engolir. Como é que resolve? A partir de hoje, todo o dinheiro que passar na conta jurídica da empresa emite nota. Se você entrega o seu Pix pessoa física para receber o dinheiro que é na pessoa jurídica, passa a trocar o Pix para pessoa jurídica e sim, Pix, TED, DOC, boleto, tudo que é digital, o banco vai informar a Receita Federal. Já tem informado, na verdade, porque já tem microempreendedor que recebendo cartinha da Receita para resolver a sua situação. Então, Leonardo, todas as operações financeiras precisam ser com nota fiscal. Todas. Então, Thiago, você está fazendo terrorismo? Não tô, de verdade. E essa resolução, esse convênio 50/2022, ele chegou só para confirmar aquilo que a gente já orienta os clientes. Nós já tivemos conversas sobre isso com todos os clientes. Eu tenho um cliente que é de transportes. Ele é obrigado a emitir o conhecimento de transporte. Ele é obrigado. Ah, mas eu só cobro a entrega. Meu amigo, entrou dinheiro na conta jurídica, não importa do que seja. Para mim, tá? Para mim, Thiago, e para o ente público, entrou o dinheiro lá, é dinheiro de comércio ou serviço. Se é de comércio ou serviço, precisa ser tributado. Para que no final você tenha renda que seja distribuída, então eu tenho um lucro a distribuir, para ter lucro a distribuir, eu preciso tributar primeiro. E aí, antes de terminar, eu vou contar para vocês uma história de dois clientes iguais, exatamente iguais. Em dezembro de 2016, eu fui procurado por duas advogadas que não se conhecem. E elas me procuraram
para constituir empresa, porque foi quando, dezembro de 2018, desculpa, foi quando foi permitido uma sociedade unipessoal de advocacia, que é a sociedade de uma pessoa só, tá? Eu abri empresa para as duas. Por quê? No Simples Nacional é muito mais barato que na pessoa jurídica, na pessoa física. Então, não precisa ser um gênio, tá? Na pessoa física, você recolhe 5% de ISS, 27,5% de imposto de renda. São 32,5% de imposto. Aí você vai para a pessoa jurídica, na época, a advocacia estava no anexo 3, que era 6%. Hoje está em outro anexo, que é 4,5%. Mas estava em 6%. Então você pega 32,5% para 6% da pessoa jurídica. É muito mais vantajoso ter uma pessoa jurídica para isso. E recolher os impostos da pessoa jurídica. Quando chega o final do exercício, a gente faz o balanço, reconhece todas as despesas, todas as receitas, tudo. Toda a saúde, toda a empresa passa, tudo passa. E a gente fecha o balanço, demonstrando o resultado do exercício. E apura o lucro. 20% é reserva de lucro, 80% pode ser distribuído. A grossíssimo modo, tá? Não quero entrar em norma técnica de contabilidade, porque não vem ao caso. Não vou entrar em questionamentos contábeis sobre isso, nada. Estou falando de maneira prática, o que é. Uma cliente ouviu a orientação e todo mês emitia 15, 20 mil de nota. O cliente dela nem precisava, porque uma vez que recebe o alvará lá, não precisa, mas ela emitia para recolher o imposto, para não ficar na ilegalidade. A outra não queria pagar o imposto, não emitiu nada. Acontecimento, dia 28 de dezembro de 2018, a minha avó faleceu, 1h pouco da tarde. A advogada que não emitiu nota o ano inteiro, minha avó faleceu 1h, 1h30. Por volta de meia hora antes, essa advogada mandou para mim uma lista com 20 notas para emitir. Tiago, eu não consigo emitir, não estou sabendo, me ajuda. Eu comecei a emitir, emiti a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Tocou o telefone. Filho, minha mãe que está aqui comigo. Oi, mãe. A avó faleceu. E aí eu deixei o computador do jeito que estava, tudo do jeito que estava, e fui atender o meu pai, que é a mãe dele. Então, aí, em março, para fazer o imposto de renda, não tinha lucro para distribuir na empresa dela. Porque quando eu voltei do velório, 1 dia e meio, 2 dias depois, a Prefeitura de Campo Grande fechou emissão de nota para reorganização do sistema. Uma atualização, alguma coisa assim. E aí não foi possível emitir as notas. A outra que vinha emitindo regularmente não pagou 1 centavo de imposto de renda. Por quê? Na hora que eu fechei o balanço, dos 200 mil que ela apurou, eu consegui jogar na conta de distribuição de lucro para ela 150, 140 mil, e ela não precisou, não pagou nada de imposto. A outra que não fez nada, eu precisei reconhecer receita para ela, porque reformou casa, comprou carro, eu tive que produzir receita para ela, porque ela teve receita, aí ela teve que pagar imposto. Então, quando faz análise com o contador, precisa cumprir a orientação, porque a gente analisa o contexto inteiro. Então, a resolução está só vindo ratificar aquilo que a gente já orientava. Precisa emitir nota. Aí o cliente fala assim, se eu recebi em espécie, como é que eu vou saber? Quem que vai saber? Mas, eu não posso dizer para você que não emita. O correto é, recebeu, emite nota. Recolhe o imposto, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, cumpra a sua parte enquanto cidadão, produza a arrecadação, o PIB da nação,
seja alguém que contribua para o crescimento do país. Aí, cumprindo a sua parte, você tem tranquilidade. E não é incomum. Cliente que recolhe os impostos corretamente. O empresário que recolhe os impostos, que emite as notas, que a empresa dele cresce. Não é incomum. Na verdade, é mais fácil alguém que faz tudo certo crescer do que alguém que só nega crescer. Alguém que faz tudo certo, que procura ser regular, pagar funcionário no dia, pagar os impostos, recolher imposto sobre nota. Esse é mais fácil que ele cresça do que o que só nega. Então, essa foi a nossa live de hoje. Nós falamos sobre abertura de empresa, alteração, os tipos de empresa, né? Alteração de contrato, regularização de empresa e, como bônus, eu trouxe essa legislação que entrou em vigor dia 1º de maio, que já está pegando algumas empresas desde o dia 31 de agosto, o convênio 50 de 2022. Se tiver dúvida do que eu estou falando, lê a legislação, está disponível aí no Google, só pesquisar. E aí, gente, gostaram? Conteúdo de valor, como no marketing digital eles falam hoje, conteúdo de valor agregou conhecimento? Mais do que isso, na verdade, é um bate-papo onde eu entrego para vocês acontecimentos que são comuns e corriqueiros. Eu poderia falar com vocês sobre o cliente que falou comigo hoje, sem citar o nome do cliente, evidente. Mas eu poderia falar sobre isso. É um cliente que está regularizando a situação e que a partir de janeiro tem outra condição. O cliente que eu citei no começo, que controlou os faturamentos, é um cliente que vai crescer a partir de agora. Eu vou fazer os enquadramentos dele do MEI a partir de agora, porque eu não quero que ele seja surpreendido pela receita. Então, se o conteúdo for relevante e é relevante, compartilha com todo mundo que você conhece, empresário, profissional liberal, compartilha com todos, porque a live vai ficar disponível aqui no Instagram, vai ficar disponível no YouTube. Você pega esse conteúdo todo, aprenda o máximo possível sobre abrir empresa, sobre porquê e como, os tipos, as modalidades. Se você é profissional liberal, no sentido de profissão regulamentada, você já sabe que não enquadra no meio, porque eu já te informei isso aqui. Eu já coloquei isso como informação primordial para quem é microempreendedor. Então, você não pode ter um MEI. Você precisa partir para uma microempresa. É o caminho. Então, compartilha com quem precisa. O nosso escritório está à disposição para atender. Nós não precificamos tabeladamente para todo mundo. A gente analisa cada cliente, cada caso, porque cada empresa é única. Nosso objetivo é que você cresça. Nesse 2022, eu tive o privilégio de que alguns dos meus clientes abriram filiais em outro estado. Então, eu tenho tido o privilégio que meu cliente cresça. E ele cresce, a gente cresce junto. Então, mas é com base em controle, em planejamento, em dedicação. Tá? Só para você ter ideia, nós atendemos aqui clínica de estética, nós atendemos despachante, garagista. Eu tenho um cliente que é comércio de carro, eu tenho um produtor rural aqui, eu tenho um cliente que vende celular e faz manutenção de celular, de computador, tenho um advogado,
fisioterapeuta. Representante comercial rural, representante comercial de urbano. Tem um cliente que é consultora, ela é coach, trabalha com desenvolvimento humano. Temos loja de roupa, temos agência de viagem. E por que eu estou falando isso? Porque nós conseguimos atender diversas atividades. Nós estamos prontos para atender todas as atividades. Cliente pequeno, cliente grande, cliente que é mais controlado, que é tudo regular, que consegue cumprir, cliente que ainda está bagunçado, que precisa de mais atenção, cliente que chega com a empresa toda zoneada e cliente que é muito correto em tudo que faz e está tudo certinho. O meu objetivo é que todos os clientes caminhem bem, para que todos tenham certidão negativa, possam participar de processo licitatório, possam apresentar a empresa para outras, né? Então possa crescer. O nosso papel enquanto escritório de contabilidade, enquanto contador, prestador de serviço, é que o nosso cliente consiga evoluir. Porque um dos princípios da contabilidade é a continuidade. A empresa ela abre e ela não tem data para acabar. Se ela não tem data para acabar, nosso papel é produzir que ela esteja sempre em desenvolvimento, sempre crescendo. Tá bom? Um abraço para vocês, bom descanso, feliz pela vitória do Brasil e com conhecimento. Vamos conhecer e avançar. O processo é esse, não tem mistério. A gente aprende todos os dias e avança. A live vai ficar disponível aqui. Vá lá e comenta o que você achou, o que foi mais importante para você. Ficou alguma dúvida, pode escrever lá, pode mandar no direct, pode mandar no WhatsApp, está no link na bio do Instagram. Você que está no YouTube, também deixa no comentário, manda o comentário para nós. Por quê? Tiago, eu quero que fale mais sobre isso. Então eu vou preparar o conteúdo para falar mais sobre isso, sobre o assunto que mais faz sentido. Nós estamos preparando lives com nossos clientes para que os clientes promovam conhecimento. Então, um cliente que desenvolve marketing digital. Quem não quer saber sobre marketing digital hoje em dia? É conteúdo de extremo valor. Então, vamos fazer uma live com o cliente para que ele explique como é que funciona, dê algumas dicas e ideias sobre e como a empresa dele está caminhando. Tem cliente que é de refrigeração doméstica, tem um cliente que é de refrigeração de container e câmara fria. E isso é conteúdo relevante. Como é que você mantém? Entende? Então, eu quero trazer conteúdo que seja relevante. E principalmente das pessoas que estão comigo, dos clientes que estão comigo e que eu contribuo e que a gente trabalha junto com o crescimento da empresa dele. Para produzir para todos conhecimento. É isso aí, Daniel. O bracinho de força aí, porque estamos juntos. Gente, bom descanso, Deus abençoe vocês. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. E se você não é nosso cliente, fala com a gente. Vamos somar. Abraço, até mais.